amigos e irmãos, 62º dia do nosso desafio 3x3, Colossenses 1, 2, 3 e 4, a epístola completa, de Paulo aos Colossenses. Irmãos, a igreja na cidade de Colossos era uma igreja numa cidade onde hoje é a Turquia, Essa região é conhecida como Ásia Menor. E havia ali muitas igrejas, O ministério ali cresceu bastante. Tinha algumas igrejas ali, Éfeso, nós tínhamos Laodiceia, Colossos, dentre outras. Inclusive no livro de Apocalipse nós temos cartas às igrejas ali. Tinha outras, Esmirna, Tiatira, que foram fundadas ao longo ali do primeiro século. Colossos era uma dessas igrejas. Paulo não esteve presente em Colossos, mas ele estava em Éfeso, que era próximo. E um homem que ouviu o evangelho ali se converteu e voltou para sua cidade e iniciou o trabalho ali, provavelmente na sua própria casa. Esse homem era Epáfras, é citado aqui nessa epístola esse homem. E Paulo não foi pessoalmente a essa igreja. Então Paulo escreve essa epístola, escreve outras epístolas também. Essas igrejas escreveu a Éfeso, escreveu também a Laodiceia, só que não, essa carta a Laodiceia não está na Bíblia, Mas Paulo cita ela aqui no finalzinho e fala que para as igrejas trocarem entre si essas cartas, porque tinham ensinos valiosos ali. A igreja de Colossos, ela estava sofrendo, irmãos, com uma heresia nova na época, chamada de gnosticismo. Gnosticismo vem de gnose, que quer dizer conhecimento. E essa heresia afirmava muitas coisas estranhas. Por exemplo, eles diziam que para você ser salvo tinha que ter um conhecimento oculto, secreto, místico, como se fosse assim, uma iluminação, uma coisa estranha, além da escritura, que a escritura não era suficiente. Afirmava também que a matéria era completamente ruim e o espírito era bom. Então, por isso, Cristo não poderia ser carne. Então, Cristo, sendo um ser especial, seria um espírito ambulante, alguma coisa desse tipo assim. E Paulo combate isso. Então, essa epístola de Colossenses, ela é conhecida como uma carta cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro desta epístola. Paulo quer explicar e deixar bem claro para esses irmãos qual é a natureza de Cristo, Então, Paulo ele afirma isso muito claramente. Então, ele começa aqui a carta aos Colossenses, agradecendo, saudando, orando por eles, e já começa no versículo 3 da excelência de Cristo, que Cristo nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e no versículo 15, Paulo já fala, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, nele foram criadas todas as coisas, e versículo 19 falando que ele reside toda a plenitude. No capítulo 2, Paulo vai dizer que em Cristo habita corporalmente, ou seja, carne, corpo, toda a plenitude da divindade. Então olha que importante isso. Paulo afirma explicitamente que Jesus era corpo, carne e osso, homem, mas era Deus, a plenitude da divindade. Deus na sua plenitude estava revelada em Cristo na forma humana. Então Jesus era homem e Deus. Então essa heresia também tinha um aspecto chamado de ascetismo. O que é o ascetismo? É aquela conduta de que para você ser salvo, você tem que se purificar. Você não pode tocar em determinado tipo de alimento, não pode ter determinado tipo de postura, tem que guardar um dia da semana, tem que se vestir de determinada maneira. Essa postura é chamada de ascetismo. Então Paulo combate isso também em Colossenses. Ele vai dizer que essas coisas não têm valor nenhum para combater a imoralidade, que ninguém deve nos julgar por causa de comida, de bebida, de dia de festa, de sábados, de lua nova, que eram elementos presentes na cultura judaica. Tinha que guardar o sábado, tinha que guardar as festas, tinha que guardar o dia de lua nova. E Paulo fala assim, ninguém se faça árbitro entre vós, pretextando humildade e culto aos anjos. Essa igreja sofria também com isso. Pessoas querendo cultuar anjos, Nós temos até uma igreja, templo dos anjos, É estranho isso, Parece que é um valor exacerbado aos anjos. Então, Paulo adverte, dizendo que são rudimentos, são coisas básicas do mundo, coisas que não têm valor para combater o pecado. E Paulo vai contra também a idolatria, fala do comportamento que o crente deve ter, suportando uns aos outros, ou seja, suportar, irmão. Nós precisamos suportar os nossos irmãos, porque Cristo suportou o nosso pecado.
Então nós devemos também suportar. Então essa história, eu briguei com o irmão, não gosto, não converso mais, tá errado. Tá errado e muito errado. Nós temos que suportar. E como que a gente vai suportar se o outro não fizer nada de errado contra a gente, né? Então, Deus permite sim que as pessoas nos magoem para que a gente exercite isso. Paulo vai falar dos deveres da família, meio que um Ctrl+C, Ctrl+V em outras cartas, né? Uma cópia, né? Paulo, ele repete muitas coisas nas suas cartas porque são ensinos universais. Do amor do esposo, da submissão da esposa, da obediência dos filhos, dentre outros, né? Paulo fala da mansidão na palavra e saúda aqui no final alguns irmãos, né? Outros que nós vamos ver posteriormente na carta em Filemon, um irmão chamado aqui Onésimo e um irmão também chamado de Filemon, Tíquico também. Eram irmãos daquela igreja ali. Amém? Então, qualquer dúvida a respeito dessa carta aqui, das doutrinas aqui, não hesite em chamar e que Deus te abençoe.